Olá a todos. Eu sou a professora Fátima Freire, da Universidade de Brasília, e estou aqui com meu colega, o professor Luiz Guilherme de Oliveira, também aqui da Universidade de Brasília. Estou aqui para colaborar com a disciplina de inovação do setor público, o curso de especialização em governança, orçamento e gestão de risco no setor público. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, professora Fátima? Prazer estar aqui, prazer conversar com você. Agradeço a sua participação aqui conosco. Então, Guilherme, eu vou compartilhar a tela e espero que a gente consiga, tá? Do slide da sua disciplina, tá? A gente vai ter um bate-papo, que eu acho que vai ser super interessante para esses nossos alunos, e que na sua maioria é também servidor público das diversas localidades aqui do Brasil. Aí está o seu slide, professor. Perfeito, professora Fátima. Bom, a ideia aqui é a gente passar uma geral sobre, pelo menos no primeiro momento, sobre o que é inovação. Tá? Aí aqui a gente já tem o primeiro slide, né? E a gente vai... Obviamente que o nosso foco principal é a inovação no setor público, mas a gente tem que começar por uma discussão a respeito do que é inovação de fato. Né? Então, a gente vai, na aula de hoje, discutir essencialmente esses três elementos. Conceitos de inovação, né? Tipos de inovação e o marco legal. Né? Inovação não são todas iguais, né? Mas a inovação tem um aspecto importante. Eu acho que isso é importante vocês terem em mente. Tá? Inovação é conversar sobre inovação é conversar sobre casos de sucesso. Tá? Inovação, não existe uma inovação que não deu certo, por conceito. Tá? Inovação, por conceito, ela necessariamente tem que ser sido aceita pela sociedade. Tá? Então, o que você tem é inovação e tentativas mal-sucedidas de inovação, que não são inovações. Tá? Então, vamos para o conceito principal de inovação? Como que é, Fátima? Desculpa. Vamos falar sobre o conceito de inovação? Sim, aí a gente puxa, para conversar sobre conceitos de inovação, a gente puxa um autor fundamental, tá? Que é o Schumpeter, tá? Economista austríaco, né? E ele que traz essa questão de conceituar a inovação. Agora, ao mesmo tempo, é importante ter em mente que não é o Schumpeter que inventa a inovação, né? A inovação está presente ao longo da história do ser humano. Tá? Então, o que o Schumpeter faz? O Schumpeter ele traz o elemento inovação como pedra fundamental para se compreender a dinâmica capitalista, a dinâmica da economia de forma geral. Então, ele coloca a inovação como elemento central da expansão econômica. Isso é uma questão muito importante e que vai balizar todas as nossas discussões ao longo das nossas aulas. Tá? A gente vai aqui na sequência. É um elemento essencial para a dinâmica econômica e competitividade empresarial, sempre impulsionada pela busca, né, uma busca incessante por vantagem competitiva e pela necessidade do lucro. É isso que vai impulsionando aquela figura que a gente vai olhar daqui a pouco, que é o empreendedor, a buscar inovação. E, com isso, gerar expansão econômica. Né? A inovação é amplamente reconhecida como um motor propulsor do desenvolvimento / crescimento econômico. Então, é ele que vai, né, permitir que a economia se expanda. Tá? Isso que é uma coisa interessante. Então, a gente tem esse economista que foi um marco na questão da economia da inovação. Correto, professor? Perfeito. Schumpeter é a peça-chave para a gente entender esse processo. Temos aí as principais obras dele e principais informações, né, para quem quer criar um mapa de conceitos. Então, a gente tem as ideias principais de Schumpeter. Isso. Aqui a gente tem essas 4 obras do Schumpeter, né, que a gente chama aí carinhosamente de Schumpeter I, Schumpeter II, Schumpeter III, Schumpeter IV, são todos livros excepcionais, são todos livros muito bons. Dependendo do que você está discutindo, você prefere o Schumpeter IV, talvez o melhor livro de história do pensamento
econômico é o Schumpeter 4. Né? A teoria do desenvolvimento econômico é fundamental para a gente entender a lógica de inovação. Assim como o capitalismo, o socialismo e a democracia, para entender o empreendedorismo. Então, sempre tem contribuições importantes às obras do Schumpeter. E ele vai trazer um monte de conceitos legais, uma série de conceitos bacanas, né? Mas aí a gente tem destaque para 3. A inovação tecnológica, né, que ele vai trazer aí alguns conceitos para inovação, fabricação de novo bem, método de produção, novo mercado, nova fonte de matéria-prima, nova organização econômica, isso é fundamental, novos modelos de negócio. Né? O novo modelo de negócio ele revoluciona, né, muitas vezes, determinado segmento. Eu sempre cito a questão do consumo de música que a gente tem hoje, né, que até algum tempo relativamente pequeno, historicamente, você comprava a mídia, um CD, né? Hoje você assinava uma TV a cabo, hoje você assina esses canais, né, online, stream. Então, modifica. São novos modelos de negócio. A tecnologia está sempre incorporada nisso. Tá? Essas inovações tecnológicas vão trazer mudanças econômicas, sempre estimulada pelo empresário, que é o inovador, que é o empreendedor, e suas inovações, e incorporado nisso tudo tem a ideia da destruição criativa, né? Que é o quê? Aquela questão, eu trouxe uma tecnologia hoje, ela é tão revolucionária que, por mais que a tecnologia anterior tente se atualizar, ela não consegue acompanhar o ritmo da nova tecnologia. Né? Nessa questão de entretenimento hoje, eu acho que é um exemplo típico para isso. Né? Videocassete, DVD, Blu-ray, TV a cabo, canal streaming, e hoje você assiste no seu celular o programa, o filme independente do, né, o momento que ele foi lançado, você consegue ter acesso a isso. Né? Então, o que você vai ter aqui na destruição criativa? É o que está elencado. Né? Substituição de antigos produtos e hábitos de consumo por novos. Né? Um fenômeno, você vai ter o quê? Você vai ter falências, empresas que não conseguem se adaptar a esse novo paradigma tecnológico, digamos assim. Né? Adaptações gerenciais, realocação, demissões, perdas de mercado, geração de novos empregos, novas áreas do conhecimento são aprofundadas, né? Saltos de processos econômicos. Né? É tudo aquilo que a gente vai olhar daqui a pouco, né, que expande o processo de expansão, empurra o processo de expansão capitalista através dos ciclos de Kondratiev, que é o que aparece agora. É interessante porque a gente pensa que isso só acontece no setor privado, mas isso também acontece no setor público, né? E pode chegar um pouquinho atrasado ou não, mas a destruição criativa não ocorre apenas nas empresas, mas também, e isso impacta também o setor público, que tem que correr, às vezes, atrás dessas inovações para poder acompanhar o mundo. Correto, professor? A ideia é essa mesmo, professora Fátima. O processo de inovação, o fenômeno da destruição criativa, que a gente vai olhar agora com mais cuidado nesse slide, ele está bastante presente também no setor público. Tá? O setor público acaba por absorver várias dessas tecnologias, né? E a partir do momento que ele vai absorvendo essas tecnologias, ele vai adotando essa tecnologia no sentido de melhorar, né? Melhorar aquilo que eu chamo da coisa pública, né? O bem público, né? O atendimento ao público, grande prestador de serviço que é o Estado em relação ao cidadão. Tá? Então, você vai ver desde a arrecadação, né? A gente vê uma eficiência cada vez maior da Receita Federal nos seus processos de declaração de imposto de renda, esse tipo de coisa, até a prestação de serviço, do Estado em relação à saúde, aposentadoria e outros serviços, segurança, né? Que acompanhamento de processos, né? Justiça, né? Ele está sempre presente a questão de inovação, a questão da distribuição criativa. Tá? E aí a gente volta para esse slide, né? Que aqui a gente vai ter aqui esse gráfico, que são os ciclos de Kondratiev, um economista russo,
que fez uma análise empírica sobre essa expansão do processo econômico, né? E você está vendo que essas grandes inovações disruptivas, paradigmáticas, quebram paradigmas produtivos, né? Elas são importantes para essa expansão. Né? A destruição criativa é um conceito proposto por Schumpeter, né? É um processo de transformação econômica e inovação disruptiva. Né? Os elementos chaves são inovação, introdução de novas tecnologias, produtos, modelos de negócio, a descontinuidade, a substituição de métodos antigos por novos e mais eficientes. Né? O empreendedorismo, aí a gente olha o papel do empreendedor, né? Que é aquele que assume o risco, o empresário empreendedor. Né? E aqui eu estou pensando no conceito que a gente usa de empreendedor schumpeteriano. Tá? Muitas vezes a gente pensa também no ideia do empreendedor por necessidade. Então, o empreendedor schumpeteriano é aquele que tem a ideia, ele tem a sacada, e é o que vai construir o Meta, é o que vai construir a Tesla, e é o que vai construir a Apple, e, sim, só para dizer grandes empresas inovadoras. Né? Você tem uma dinâmica dessa destruição criativa, que é o que? A perturbação dos padrões estabelecidos de produção e consumo. Né? E você tem a ideia do progresso técnico, né? Que impulsiona a inovação, produtividade, crescimento no longo prazo. Essa é a lógica. É um processo contínuo, rendimentos crescentes a todo momento. Tá? Dominar isso é você conseguir incorporar rendimentos crescentes no seu processo de produção. Tá? Os impactos, novos mercados, surgem oportunidades de mercados para produtos e serviços, tá? Novos trabalhos, novas fronteiras, novas competências são exigidas. Né? Os desafios, aí, obviamente, né? Surgem novos, o que fazer com os antigos? Né? Perturbações para as empresas e trabalhadores afetados pela mudança. Né? O que vai fazer? Né? Aquela empresa que produzia LP, né? Embora ainda hoje seja uma coisa aí meio na moda, vintage, como curiosidade, mas é impossível você pensar em comparar com o que era, por exemplo, a produção de LPs nos anos 80 do século passado. Né? E também, como impacto, a renovação, né? Catalisa a evolução econômica através da busca por melhorias e novas oportunidades, né? Melhorias de oportunidades, novas oportunidades e assim por diante. Agora, nós temos alguns exemplos que vêm acontecendo, né, na atualidade. O senhor acabou de falar no setor de música, a gente tinha aí CD e hoje em dia nós temos tudo em nuvem. Imagina aí a revolução tecnológica que aconteceu. A gente está falando só de um segmento que é o segmento de música. E também da evolução do dinheiro, a gente também observa que a tendência é tudo ser virtual, moeda virtual, né? Papel não vai existir mais, eu acredito, nos próximos anos. Estou correta, professor? É isso mesmo, professora Fátima. Esses são ótimos exemplos. Né? Assim, e a gente precisa se adequar a ele. Essa resistência também é muito complicada, né? Você vai ficando para trás. Então, a sociedade vai se adaptando, né? E principalmente porque os jovens vão chegando já inseridos nesse novo processo tecnológico. Né? Então, você vê que, no caso da indústria de tecnologia, aquelas empresas, Google, Apple, Amazon, só para citar os que estão no quadro, na tela, né? A indústria automotiva, com os carros elétricos agora, não pensa que parou numa BYD ou numa Tesla. Você vai ter novas inovações aí que vão mexer bastante ainda com esse setor automotivo, né? Mídia e entretenimento, acabamos de falar, né? Aqui a gente está passando por um processo nesse exato momento, educação e aprendizado online, né? Com uma eficiência maior, né? Então, ou seja, até a indústria de energia, né? Os smart grids, né? As empresas, as casas que vendem energia, geram energia fotovoltaica, vende, coloca na rede,
né? Então, são todas inovações que, se você passar, fizer um corte temporal, historicamente, voltar todas essas aqui há 30 anos atrás, você vai dizer isso é coisa de ficção científica, né? Então, não é. Você está vivendo um período que, se você, uma pessoa mais velha como eu, diria, não, isso não vai acontecer nunca, não, isso é realidade. Isso é realidade, esse processo é contínuo, esse processo é a lógica da destruição criativa, é a lógica do processo de expansão da economia estruturada a partir de inovações técnicas. E quem não correr atrás de se inovar não vai conseguir se adequar ao novo mercado, né? Sim, Então, sim. assim, a gente tem alguns exemplos que estão acontecendo no Brasil no setor público, correto? Perfeito. É aquilo que a gente comentou há pouco, né? O setor público não fica para trás, né? Ele vai absorvendo esse processo num sentido de melhoria contínua, né? Então, você vê aqui, né, a digitalização de serviços governamentais, a plataforma SEI, né, onde várias organizações do governo federal se adequam, precisam, num sentido de agilizar os processos, né? A modernização do setor de saúde, educação, telemedicina, por exemplo, né? O fato de você acompanhar, outro dia eu estava pensando, né, verificando o resultado, uma pessoa próxima fazendo vestibular, e, pô, na minha época de aluno, a gente tinha que comprar o jornal e buscar a lista de aprovados em determinada faculdade. Hoje, não, isso morreu. Daqui a pouco, a própria ideia de um jornal físico morreu, né? O que você tem? Você tem isso, você divulga o resultado. A universidade pública divulga o resultado no seu site, a universidade privada também, né? Então, a ideia de transparência, de ouvidoria, ganha agilidade, né? Então, na incorporação de novas técnicas, novas tecnologias, novas práticas, né? Então, é muito mais ágil nesse sentido. Isso é inovação. Aí você falou, pô, mas isso não gera lucro, gera a melhoria da coisa pública, né? E a gente teria que fazer até uma reflexão filosófica para ver que também o que incentiva o empreendedor privado é o lucro. O que incentiva o empreendedor público é gerar esse ganho de melhoria para o seu serviço, né? Para a sua atividade fim, né? Isso vai se expandir também para outros setores. Coisa pública, a moeda, né? Não era uma questão de tempo que chegasse a questão da moeda e a questão da inovação, né? Então, a gente tem aqui no Brasil muito bem sucedido a ideia do PIX, né? O que transformou rapidamente várias formas de pagamento, né? E hoje, né, o Drex é uma moeda virtual, digital, virtual, né? Digital brasileira, oficial, né? E que aos poucos vai sendo incorporado pela sociedade, trazendo maior segurança, maior eficiência, de novo, a ideia da eficiência da expansão capitalista. Aí agora a gente vai ter que se habituar com essa nova moeda, porque papel o Banco Central não vai querer gastar a confecção de papéis, né? Vai ter que investir mais em tecnologias em relação à segurança dessa moeda, como a gente se preocupa muito com a segurança das criptomoedas. A gente sabe que muita gente aí utiliza também criptomoedas, né, no mercado grande, e que a gente saiu de papel para cartão de crédito, estamos em Pix, e daqui a pouco a gente vem para o Drex, e as coisas vão ficar mais leve, né, em termos de sustentabilidade também, porque você não vai estar utilizando papéis, não está utilizando plástico. E é uma preocupação também dessa parte da destruição criativa, o conceito de sustentabilidade. Sim, Ah, sim. olha aí, tem aí alguns exemplos na contabilidade pública, não é?
como, por exemplo, a implementação de sistema de contabilidade online. A gente já tem várias coisas que são feitas online, que tem escritório de contabilidade sabe disso, né? Você já pode preparar folhas de pagamento, você já pode colocar informações que o governo quer do cidadão, tudo, né, via internet. E a Receita Federal está tentando fazer a integração de tudo isso, né, de forma que auxilie as auditorias e fiscalização eletrônica. Então, a gente vê o impacto que isso está gerando no dia a dia também de quem é da área de contabilidade, como padronização de relatórios, transparência orçamentária. Então, o governo está, né, interagindo, digamos assim, com essas tecnologias e com o dia a dia da gente, né? O senhor falou da Receita Federal, isso é interessante. No ano passado, quando eu fui fazer a minha declaração do imposto de renda, e eu já peguei o que a própria Receita Federal tinha colocado lá de informações, eu só fiz dar um clique e mandei aquilo mesmo que chegou para mim. Não sei se foi o seu caso, mas a gente vê que no dia a dia do cidadão, se você não tomar cuidado, né, você pode cair em malha fina, né? E a Receita Federal já busca também atingir no dia a dia do cidadão. Então, a gente observa que a contabilidade pública ela está presente com as tecnologias que estão acontecendo no dia a dia. Estou certa? Professor Não, é isso Guilherme? mesmo. No caso da Receita, a capacidade... Alô? Oi, professor Fátima? Estou ouvindo, estou ouvindo. Opa, no caso da Receita, né, essa sua provocação, mas é exatamente isso, eu concordo. Essa coisa do Big Data, né, e a incorporação, e conseguir trabalhar com as informações, e conseguir aglutinar essas informações, ou seja, na essência, embora, assim, muitas vezes nós, como meros mortais, né, uma pequena brincadeira, como contribuintes, a gente pode falar, puxa vida, a Receita consegue. Na verdade, a Receita está sendo mais eficiente. Ela está gerando inovação, ela está sendo mais eficiente na questão do combate à sonegação. Né? Então, sim, a Receita consegue fazer, é inovadora e trazendo. Porque a inovação, você tem a inovação daquele ator que gera a inovação, e você tem a inovação também daquele ator que consome a inovação e aplica no seu negócio, no seu modelo de negócio, no seu fim. Né? Então, é isso muito que a gente encontra no caso da Receita. Né? Então, o que a Receita vai? Ela tá trazendo as inovações que vários atores geram para ela, muitas vezes até privados, né? E ela traz e incorpora isso no seu meio, no seu fim. E ela gera novas inovações, é um efeito multiplicador de inovação, digamos assim. É uma expansão do processo de inovação. Eu trouxe aqui um exemplo, né, da destruição criativa que aconteceu na contabilidade pública nos Estados Unidos. Né? A gente tem o sistema de contabilidade federal americana, né, e é responsável por criar princípios específicos e uma maior consistência e transparência da contabilidade. Então, isso impacta também nos normativos. Essa famosa lei Sarbanes-Oxley, que teve um impacto muito grande também na Bolsa de Valores, uma vez que isso aí impactou sobre a questão de transparência, né, dos relatórios das empresas e como é que eram feita a contabilização. Então, a lei Sarbanes-Oxley é um exemplo claro de efeitos na contabilidade pública dos americanos, como a adoção do padrão de relatórios de recursos compartilhados e auditoria do Escritório de Contabilidade Geral dos Estados Unidos. Então, são alguns exemplos de normativos e que geraram, não é, nova perspectiva de transparência, não é, do setor público, como também a adoção de tecnologia de contabilidade eletrônica. Então, a gente vê esse impacto. Eu estou auxiliando o senhor, porque, como eu sou da área da contabilidade, eu acho que fica mais fácil de conversar
né, sobre esse assunto. Correto, professor? Não, mas é isso mesmo, eu até agradeço, porque encaixa muito bem. É o que a gente chama aí, num conceito que o Schumpeter traz também, de difusão da inovação, né? Que é o fato de você adotar, né, essa inovação como prática, e isso se expande para todo o setor econômico, para todo o segmento econômico. A questão das normas contábeis, no caso norte-americano, como no caso que colocou agora em tela no Brasil, né, ele é um elemento, um extraordinário exemplo de difusão de inovação, né, que a gente pode chamar de melhores práticas também, mas você cria essas normas, você obriga essas normas, e você está criando, forçando, né, os demais atores, né, a seguir esses melhores, esses padrões, esses novos padrões, né? Então, é um ótimo exemplo de inovação e difusão que a gente vai encontrar aqui para pensar o processo de expansão da inovação e a ideia da destruição criativa, né? Porque e aqueles antigos? Esses antigos ficaram para trás, cumpriram o seu papel, mas ficaram para trás. Então, a gente vê que a tecnologia impacta também nas normas, né? Eu vou dar um exemplo sobre essa discussão. No ano passado, eu orientei uma aluna de graduação sobre NFT. Para quem não sabe o que é NFT, não é? As figurinhas que foram vendidas com a tecnologia de blockchain. E algumas pessoas podem até se lembrar, o Neymar comprou uma figurinha de macaquinhos. Não sei se o senhor lembra disso também, mas, enfim, o Neymar, o Justin Bieber, eles saíram comprando os NFT. E a garota fez o TCC sobre isso e a gente foi verificar sobre como contabilizar isso. Então, os Estados Unidos já adiantou, em alguns estados, criando regras sobre a contabilização desses NFT, não é? Pelas pessoas físicas e as pessoas jurídicas, porque uma empresa pode criar um NFT e também vender. Mas também há outra discussão sobre uma forma de você fazer lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Os NFTs surgiram no início do ano de 2020, não é isso? E não existia nada sobre esse assunto, e o próprio FASP e ASB também saiu correndo atrás de como dar diretrizes em nível internacional para a contabilização de NFTs e dessas novas figuras ou tecnologias no comércio. Então, a gente vê que isso impacta também nos normativos e em leis que os países deverão criar, porque senão você sabe que ganhar dinheiro sem dar a parte do fisco não nenhum governo gosta disso, né? Então, eles correm atrás mesmo para criar normas e como você pode controlar entrar dentro desse mercado. Bom, aí tem esses exemplos também, não é, de auditoria do Tribunal de Contas, não é, que eles ficam criando ferramentas para ter maior controles, e sistema integrado de administração financeira, no caso aí do CIAF. São alguns exemplos de tecnologias que elas estão aperfeiçoando cada vez mais para fins até mesmo gerencial do setor público. O curioso aí, professora, só para complementar, é que muitas vezes, quando o profissional ele entra, isso já se transforma numa rotina, para ele isso não é uma novidade. O CIAF existiu aí desde sempre, né? Mas não é assim, ele foi sendo incorporado aos poucos, ele foi sendo aprimorado aos poucos, né? Então, é a lógica da inovação, ela está sempre presente, né? E ela, de novo, destruição criativa, ela vai empurrando aos poucos ou rapidamente o que existia aí no lugar, né? Então, aí a atual destruição criativa e o futuro dos órgãos públicos. Então, a inteligência artificial está bem atual e todos os órgãos públicos têm que correr atrás sobre a questão da
das tecnologias que estão chegando. Sim, Então, a gente observa. não adianta evitar, é realidade, né? E foi muito feliz aqui o impacto, né, de inteligência artificial, automação de processos, blockchain, né? E o impacto que isso vai trazer para os órgãos. Pô, mas eu não acho legal, não concordo. Veja, é aquilo lá. De novo, é o exemplo da destruição criativa. Você pode até não concordar, mas se a tecnologia chega com uma força, que ela se impõe. Ela se impõe. Né? Você pode até criar mecanismos para tentar controlar, no caso de uma inteligência artificial, mas você vai ter que controlar, né? Fazer essa automação de processos funcionar melhor, etc. Mas a tecnologia se impõe. E ela vai ter um desdobramento natural, como tem na sociedade civil, né? De forma geral, sociedade de forma geral, não só civil, né? Essa sociedade de forma geral, no mercado, no setor público, né? Independente da característica desse setor público. Então, ela se faz presente. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos trabalhos, né, de Schumpeter, a gente está colocando aí alguns vídeos que tem no YouTube, né? E eu achei legal a gente mostrar para quem quiser conhecer esses trabalhos. Então, tem aí, principalmente, sobre a destruição criativa, já que ele foi um marco, não é, nessa área. Bom, e inovação do setor público? O que seria? Bom, só resgatando a respeito dos vídeos, é muito interessante, eles são vídeos curtos, tá? Eu acho que a gente precisa mudar, mas são vídeos curtos, eu acho que é interessante assistir, são legais, tem um accent português nesses vídeos, mas são bem interessantes, eu recomendo que todo mundo dê essa oportunidade e veja esses vídeos, são bem instrutivos, tá? Agora, você tinha provocado, né, professora Fátima, sobre inovação no setor público, né? Enfim, a inovação se torna imperativo no setor público, destacando a pressão crescente, né, dos governos para inovar devido às transformações sociais, econômicas e tecnológicas. Perfeito. A sociedade ela passa a ser cada vez mais exigente, né, em relação ao que ela espera que o Estado entregue. Né? E aí, para você atender essa exigência, o Estado passa a adotar mecanismos inovadores que permitam que você consiga fazer isso. Né? A gente tem aqui um conceito de 2009 do Bloch, de Jorgensen, que é a inovação estabelecida com base na maximização do bem-estar social do cidadão, a partir do investimento em serviços públicos. Sim, é isso que eu estou chamando de coisa pública. Né? É o bem-estar, essa coisa que envolve, né? É uma coisa ampla, é um conceito amplo, por isso coisa nesse sentido, né? É amplo. A inovação pode ser descrita como a introdução de novidades ou melhorias no ambiente produtivo e social, resultando em novos produtos, serviços e processos. Você vê que tem uma convergência muito grande com a inovação, aquela inovação clássica, no sentido schumpeteriano, para o mercado, né? É bem próximo, né? E isso pode envolver a adição de novas funcionalidades ou características, contribuindo para melhorias significativas na qualidade, desempenho e geração do valor público. De novo, coisa pública. Né? Esse valor público. O Estado ele incorpora essas tecnologias no sentido de gerar um setor, um serviço público mais eficiente, né? Gerando valor para isso. Né? Claro que, no limite, você pode até falar, eu maximizo isso aonde? No processo eleitoral. Isso é uma outra discussão, a gente pode ter em um outro momento. Tá? Mas é isso, ele está conseguindo entregar o que a sociedade tem expectativa. Bom, agora vamos lá para os tipos de inovação. Pois é, a gente tem aqui, né, inovação de serviço, né? Só ler o que está na tela, né? Acho que esse é o melhor jeito para ficar claro. Refere-se à introdução de novos serviços ou melhorias significativas em serviços existentes, oferecidos por uma empresa ou por um serviço da coisa pública.
Pode envolver a criação de novos modelos de negócio, estratégia de atendimento ao cliente ou métodos de entrega de serviço, né? E foco na melhoria da experiência do cliente, na diferenciação do mercado e na criação do valor percebido, né? É uma questão quase de cadeia de valor. Você aumenta essa cadeia de valor, né? Então, como você vai olhar, por exemplo, a inovação, a Amazon. A Amazon é tipicamente uma inovação de serviço. A Amazon é uma inovação de serviço. Ela surge como uma inovação de serviço, né? Uma eficiência logística excepcional, né? O que permite que a Amazon tenha se transformado no que ela é a partir da venda de livros, né? O produto foi sempre o mesmo. O que ela fez? Ela fez a gente, entre aspas, o mistério da fé. Ela compra em escala, consegue ter uma eficiência logística de entrega, né? Ou seja, inovação de serviço, né? E para isso, obviamente, ela vai incorporar muitos processos tecnológicos. A gente entra em inovação em processos tecnológicos, conversas, né? Envolve a aplicação de novas tecnologias ou adaptação de tecnologias existentes para melhorar os processos produtivos operacionais de uma organização, né? Lembrando uma questão importante, né? A inovação ela não é só disruptiva, ela pode ser incremental também. Pequenas inovações, essas são mais comuns, né? Então, é o que a gente vai encontrar aqui, né? Adaptação de tecnologias existentes. Um outro incluir a automação de tarefas e implementação de sistemas de informação avançado, o uso de inteligência artificial, né? E tudo isso com o objetivo de aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a qualidade e acelerar processos, ganhar eficiência, ser mais rápido, ter uma resposta mais instantânea. E resposta mais instantânea, mas acertando essa resposta. Esse é um grande desafio. E é atendido, né? Inovação em processos administrativos, refere-se às mudanças significativas dos métodos de gestão, organização do trabalho, estrutura organizacional, políticas internas de uma empresa, né? Pode incluir a implementação de novas práticas de gestão de pessoas, revisão de fluxos de trabalho, reformulação da tomada de decisão, entre outros, né? Visa a melhoria de eficiência operacional, promover a agilidade organizacional, aumentar a colaboração e a comunicação interna. Essa questão de revisão dos fluxos de trabalho está se transformando, mesmo no setor público, está se transformando numa demanda crescente, né? Mapeamento de processos, redesenho de processos, no sentido de você conseguir ser mais eficiente na prestação do seu serviço, né? E se a gente vê especificamente sobre inovações em serviços, a gente vai ter vários itens, conforme esses dois autores. O Galuge, né, que é um professor que, durante algum certo tempo, inclusive, andou pela UNB, né? Ele vai trazer nessa questão da inovação de serviços, né, a inovação radical, que envolve a criação de produtos totalmente novos, a inovação de melhoria, que é a alteração de algumas características do produto, né? A incremental, por substituição ou adição de características. A ad hoc, que é definida como uma construção social interativa para a solução de um problema particular, peculiar, tá? Perdão. A inovação por recombinação está relacionada com novos produtos a partir de diferentes combinações, né? Alguns vão chamar de arquitetura, né? E a inovação por formalização, que é relacionada com a visibilidade de formas anteriores descritas, ou seja, refere-se ao processo de nomear um determinado serviço e organizar sua sequência, tanto quanto essa sequência envolve características físicas e serviços como competências, tá? Então, o Galuge ele vai trazer esse pacote, né? O Galuge é um autor importante. Ele é um dos caras que começam a pensar primeiro a lógica. Ele, aqui no Brasil, a Anita Kohn, tá? Que começam a pensar essa questão de inovação de serviço como elemento fundamental. E as tendências? Vamos falar agora das tendências, né? As tendências são essas que a gente está sentindo, né? Essas que a gente vê que surgem, né, a todo momento, como a gente precisa passar a entender o que é isso e tentar mapear de que forma isso vai impactar, né,
nas nossas rotinas, né? Acho que a inteligência artificial foi o último no sentido assim, não que seja o último, mas o mais recente, o maior impacto, né? Não que inteligência artificial seja uma coisa nova, não é, mas é o fato da sofisticação dessa inteligência artificial, né? E aí ela está presente nas nossas vidas, e ela vai estar entrando cada vez mais. A internet das coisas, né, também que permite, né, a criação dessa indústria 4.0, como o setor produtivo brasileiro, por exemplo, se adequa a essa internet das coisas, né? O blockchain, que a gente acabou de conversar agora, né, há pouco, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, permite a criação de ambientes virtuais, e de que forma você consegue. Algumas empresas no Brasil mesmo fazem isso muito bem há mais de década, né? O caso da Embraer, ela trabalha muito com realidade virtual e realidade aumentada no desenvolvimento dos seus projetos de aviões. A Embraer é uma referência global no desenvolvimento de projetos de aviões. Ela consegue ser um destaque num universo onde você tem Boeing e Airbus. E ela é uma empresa de destaque global porque ela trabalha muito com isso, né? A computação em nuvem, né? E, né? Esse então impacta para quem trabalha com informação, em sala de aula, em pesquisa, né? Arquivar os processos na nuvem, enfim, isso já é uma realidade. Isso é uma realidade já há algum tempo e transforma-se de uma forma cada vez mais rápida e mais eficiente, né? Muitas vezes o nosso próprio celular tem aquele aplicativo que muitas vezes você está sem usar. Não, você tem, mas o celular mesmo jogou ele automaticamente para a nuvem. Você precisa apertar aquele aplicativo, ele demora alguns segundos para baixar e fazer aquilo que você gostaria. Ou seja, a própria inteligência artificial do celular já faz essa gestão para você jogando. Isso prova como essas inovações elas vão se cruzando, né? Se complementando, né? Aquela inovação de arquitetura complementar que o Galucci estava falando um pouco. Aliás, a gente não pode nem falar muito, né? Porque eles parece que pensam por nós. Se você ligar o computador, daqui a pouco vai chegar informações daquilo que você acabou de falar, né? Existe um Alexa, eu acho que em tudo que é parede, por onde a gente andar. Bom, É e isso aí mesmo. Já é fato. Oi, Já é fato. Já é uma realidade. é verdade. Então, agora a gente chega no marco legal da inovação no Brasil. E o que a gente tem para falar desse marco legal? Pois é, o marco legal, a gente tem, assim, existem formas para a gente estimular a geração de inovação. Existem maneiras que a gente possa sensibilizar ainda mais o empreendedor, o empresário para a questão de inovação, né? O marco legal ele surge um pouco, perdão, um pouco nesse aspecto, tá? Surge primeiro como uma lei de inovação, né? É um marco legal de inovação, pensando em ciência, tecnologia e inovação, ou seja, a geração de ciência e de que forma a geração de ciência subsidia a geração de inovação, tá? Isso é uma questão que não foi discutida aqui porque não era o espaço, né? Mas quando a gente vai discutir, por exemplo, política de ciência e tecnologia, a gente está pensando em política de ciência e tecnologia e o seu desdobramento de inovação. O marco legal tem muito a ver com isso, né? Ou seja, fazer com que, né, gere-se tecnologia, gere-se ciência e ela consiga chegar para o mercado efetivamente, consiga fazer com que o empresário vá lá, né, e consiga fazer essa ponte entre a produção de ciência e a geração de inovação, né? A gente vai pensar aqui umas características do marco legal, né, aqui, a princípio, sim, né? Um estímulo à interação entre o setor público e privado, né? O marco legal de inovação incentiva parcerias em instituições públicas de pesquisa, que no Brasil são essencialmente públicas, né? Não é um juízo de valor, é simplesmente um fato, né?
universidades, institutos de pesquisa e empresas privadas, facilitando a transferência de tecnologia e conhecimento entre esses setores. Um outro aspecto é o estímulo de inovação nas empresas. A legislação prevê medidas que estimular a empresa a investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Incentivos fiscais. Por quê? Porque é difícil, como eu falei, a gente vende, a gente trabalha, vende a inovação. Bom, é uma questão importante, mas ela envolve risco, ela envolve investimento. E inovações, como eu falei, não são corriqueiras. Inovação é difícil. Se uma inovação fosse uma coisa simples de se fazer, né, a gente não estaria nem pesquisando, nem discutindo aqui nesse momento a inovação. A inovação envolve um risco. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o empresário e também o gestor público, os dois, eles são avessos a risco. Então, sempre, isso é uma lógica. Tá? Eles sempre avessos ao risco, com muito cuidado. Tá? Então, o estímulo, né, a lei do Marco Legal de Inovação tenta superar essa aversão, né? A flexibilização de regras para a contratação de pesquisadores, ou seja, às vezes a empresa quer contratar, precisa de uma competência muito específica, muito sofisticada, né? Ela não tem como tratar esses pesquisadores, ela consegue, ela simplifica, ela agiliza a contratação dos pesquisadores, que muitas vezes está na universidade. Eu quero um engenheiro de TI para trabalhar alguma coisa na nuvem. Pô, não tenho, sim, você consegue trazer da universidade, daquele departamento, existem regras que permitem essa flexibilização. Né? Um estímulo à proteção intelectual, né? A questão de patentes é uma questão importante aqui, a proteção intelectual. Então, o marco legal de inovação, ele tenta agilizar isso, ganhar uma agilidade maior para esse processo. E, principalmente, estimula a criação de startups, né? E empresas de base tecnológica. Né? Então, existe um foco deliberado em ter financiamentos mais simples e maiores, com menos garantias, né? Para empresas de base tecnológica, para viabilizar essas startups. Ampliando aqueles leques que a gente tem de capital empreendedor, de seed money, dos fundos de investimento, agilizando esse processo para que as empresas pequenas, né, muitas vezes são os que eu chamo dos garotos, as garotas, que estão lá no banco da universidade, por exemplo, mas não exclusivamente, pensando em novas ideias, né? E como que eles vão conseguir viabilizar isso como negócio? Vai na startup, esses fundos de investimento incorporam isso e permitem. Perdão. Eita, aqui o clima de Brasília é seco, né, professor? E a gente fica aqui com a garganta um pouco irritada. Verdade. Então, olha, esse marco legal estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e entidades privadas para a realização de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, garantindo segurança jurídica e transparência nos processos de cooperação entre esses autores. Então, para quem pretende ter algum trabalho em relação com o público e o privado, o marco legal veio ajudar essa dinâmica entre os órgãos públicos e os órgãos privados. Certo, professor? Isso é um instrumento importante, tá? Ele é um instrumento necessário, importante, e como todo instrumento, ele é um processo, ele é um marco legal, esses marcos legais eles vão evoluindo. Tá? Por quê? Porque ele não consegue prever, né? A tecnologia está aí, né? Ela vai surgindo a todo novo. Resgatar o que a gente está falando aqui, quase uma hora de destruição criativa. Né? Então, surge uma nova tecnologia que não está incorporada no marco legal, ele vai ter que se adequar. Né? Por quê? Porque ele tenta trabalhar e estimular uma coisa que ainda não existe necessariamente. Então, esse marco legal ele vai se modificando em função do tempo, mas sempre com um objetivo, estimular o processo de geração de inovação. E aí fortalece a relação entre a academia, setor empresarial e o governo. É fundamental. Bom,
E quem quiser ver mais sobre legislação, sobre o marco regulatório, tem aí os principais normativos, tá? Que também vem evoluindo, né? O governo federal vai adaptando com a chegada de novas tecnologias. Sim. Bom, professor, eu acho que nós estamos encerrando aí. Quem quiser vai ver aí a bibliografia, né? Utilizada pelo menos para a realização desse slide. E eu agradeço a professora Fátima Freire pela essa aula brilhante. E, professor, eu acho que também a palavra final é sua. Gente, eu que agradeço. Espero que tenha atendido, em parte, as dúvidas no que diz respeito ao processo de inovação. É uma discussão ampla. Aqui é só a gente falar, pô, eu quero entender isso profundamente, só nos seus trabalhos, nas suas monografias, nas suas dissertações, nas suas teses. Tá? Isso que é fundamental é uma agenda de pesquisa, principalmente pelo elemento que a inovação traz. Esse elemento dinâmico permite a expansão contínua do processo econômico. Tá? Então, enfim, eu agradeço a todos, espero revê-los em breve. Ok, vamos então depois para a aula 2. Professor, um abraço e até a próxima. Obrigado, professora. Até mais a todos e a todas.